Está começando mais um Saúde e Consciência. De acordo com o Ministério da Saúde, o vírus sincicial respiratório é responsável por pelo menos 80% dos casos de bronquiolite, principalmente entre os menores de 2 anos. Eu sou Débora Nascimento e, para falar sobre bronquiolite, trouxemos o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, Cássio Ibiapina. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, um tema extremamente relevante, né, para a população em geral, para as mamães, para os papais. Então, assim, passar essa informação tão valiosa para nossos ouvintes. Professor, eu acho que para começar é importante a gente saber o que é a bronquiolite e por que ela preocupa tanto os pais. Bronquiolite é uma afecção dos bronquíolos e até nas consultas com as mães, eu gostaria de fazer um desenho do pulmão. O pulmão parece uma árvore, né? E o bronquíolo é a parte terminal dessa árvore, aonde conecta-se com os alvéolos, que são responsáveis no pulmão por uma coisa muito importante, as trocas gasosas, a oxigenação. E uma vez que esse vírus acomete o bronquíolo, costuma comprometer a troca gasosa com baixa oxigenação, daí a gravidade em alguns casos de bronquiolite. Certo. E, professor, qual que é a diferença entre bronquiolite e a bronquite? Esses vírus, igual muito bem você falou, o vírus sincicial respiratório, ele acomete 80% das causas de bronquiolite é esse vírus. Existem outros vírus também que acometem os bronquíolos. Então, geralmente, a bronquiolite viral aguda tem origem viral e, geralmente, crianças menores, os abaixo de 2 anos. Mas a bronquite, ela pode ocorrer em qualquer faixa, pode ser causada também por vírus, bactérias, e nos adultos tem a bronquite tabágica, né, associada ao tabagismo. Entendi. E agora falando sobre o vírus. O que é o vírus sincicial respiratório, também conhecido como VSR? Esse vírus, ele tem essa característica de acometer principalmente o bronquíolo e a bronquiolite tem uma característica, é uma doença que eu gosto de falar para as mães, para os pais, que a evolução dela é meio inesperada. Tem alguns casos que evoluem muito bem, a criança fica bem, não tem nem essa queda de oxigenação, fica com uma taquipneia, um cansaço, um esforço leve, e já outros ficam graves, têm uma grave queda de saturação, precisam internar, e alguns vão até para a unidade de terapia intensiva. Então, daí a importância da informação de um podcast como desse videocast, para informar a população. Certo. E, professor, além do VSR, há outro vírus responsável pela bronquiolite? Quais são eles? Você pode citar para a gente? Muito boa pergunta. Então, 80% dos casos de bronquiolite são pelo vírus sincicial respiratório, mas outros vírus, como rinovírus, parainfluenza, metapneumovírus, eles podem causar a bronquiolite. É até interessante que após a pandemia do Covid-19, os chamados painéis virais, nós médicos tivemos mais acesso a ele, e uma coisa até interessante para a população, até o acesso em termos de custo diminuiu um pouco. E também no sistema público, aqui no estado de Minas Gerais, a FUNED faz um trabalho brilhante de controle desses vírus. Então, então, semanalmente, eles publicam, né, boletins que até o médico já sabe. Opa, estamos na sazonalidade, que é a estação do ano com mais bronquiolite. Essa semana, na coluna da semana, que tem lá os vírus daquela semana, nossa, essa semana estamos com mais vírus sincicial respiratório, que é esse vírus que causa bronquiolite, do que, por exemplo, o rinovírus, que causa mais casos benignos de resfriado. Então, aí o alerta do médico
a vigilância epidemiológica fica maior. Entendi. Professor, a gente tem passado por um momento, esse momento mais frio, de inverno, é um momento que as doenças respiratórias estão aparecendo muito. Quais são os primeiros sinais e quais os sintomas para identificar a bronquiolite? Sim, muito bem. Boa pergunta. Só chamando a atenção que a bronquiolite viral aguda acomete, sim, mais no inverno, mas no outono, né, no final do verão, outono ali já começa. Então, mês de março já costuma ser uma época tradicional de chamada sazonalidade, hospitais cheios, e geralmente os sintomas são manifestos como se fosse uma gripe. Rinorreia, narizinho escorrendo, uma tosse, às vezes uma febre baixa no começo, né? Então, essas são as manifestações iniciais. Mas o alerta principal são os sinais de gravidade, né? Aquela criança que, se é um nenenzinho, lactente, 6 meses, 7 meses, está mamando no peito ainda, começa a ter dificuldade para mamar, ou se alimenta, tem dificuldade, está com a taquipneia, que é respirando mais rápido, isso é uma manifestação importante. E uma mensagem mais importante da bronquiolite. A bronquiolite é uma doença que pode durar dias e a manifestação pode durar semanas, em torno até de 20 semanas. Então a criança fica por um momento, por um período da vida, né? 20 semanas são 5 meses, que ela fica mais sensível, né? Então é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa importante para nosso público em geral, que são as mães, mas vou deixar uma mensagem principal aqui para você, estudante de medicina, para você, médico jovem. A bronquiolite viral aguda é uma das doenças que o conhecimento profundo da doença é muito importante. Conhecimento profundo que eu falo é a fisiopatologia, as alterações inflamatórias, as alterações celulares, por que ocorre a produção de muco, quando que ocorre, é nos primeiros dias, é a partir da segunda semana. Então, esse conhecimento profundo da fisiopatologia é uma mensagem muito importante para você, estudante de medicina, para você, médico jovem, porque o diagnóstico não é tão difícil, mas a abordagem, o que está acontecendo ali naquele organismo, é o estudo da fisiopatologia. E eu vejo nos dias de hoje um conhecimento superficial dos médicos, dos alunos. Então, pessoal, vamos estudar a fisiopatologia e que essa mensagem sirva para a bronquiolite e sirva para qualquer doença, que é o estudo aprofundado daquela doença, a fisiopatologia da doença. Entendi. Professor, e qual a faixa etária tem mais risco de desenvolver uma bronquiolite grave? Ótima pergunta. Geralmente são os abaixo de 2 anos, especialmente abaixo de 6 meses. E especialmente se esses nenéns nessa faixa etária têm algum acometimento, por exemplo, em algum sistema, por exemplo, foi prematuro, tem uma cardiopatia, tem uma pneumopatia de base, tem uma imunodeficiência. Então, esses a gente tem que ter uma atenção mais do que redobrada. Mas lembrando que podemos ter manifestações graves até em crianças que não têm nenhuma alteração como essa. Uma outra coisa que nós podemos falar aqui que é bem interessante, mas essa resposta talvez vai levar um tempo ainda, décadas, é que é o estudo da genética da bronquiolite. Existem algumas famílias que aquele acometimento é mais grave. Eu tenho uma família que tem, essa mãe tem 4 filhos, e os 4 tiveram bronquiolite e os 4 com manifestação grave e os 4 foram para o CTI. Então, essa resposta, eu acho que vai ser
daqui a alguns anos, que vai ter um outro professor, eu já vou ter me aposentado, que vai trazer essa resposta aqui, a genética da bronquiolite. Entendi. E como é possível diferenciar um quadro leve de um quadro grave de bronquiolite? Sim, geralmente, o quadro leve, a criança consegue ir tocando a sua vida. Ela está mamando, está alimentando, ela está com uma taquipneia, ou às vezes não, taquipneia é uma respirando um pouquinho mais rápido. E ela vai levando, e a oxigenação dela está boa, né? Então, esse quadro leve vai sendo acompanhado. Só que uma coisa muito importante é que pode começar leve, e aquela história que eu contei que pode durar até 20 semanas, né? Então tem uma evolução, sendo que o período mais perigoso é até 14 dias. Às vezes pode passar um dia, dois, aquele quadro agravar. E aí manifesta-se como? Piora a taquipneia, começa a respirar mais rápido, começa a ter dificuldade para alimentar, começa a ter vômito, fica prostrado, até a corzinha, né? A corzinha rosa dos lábios e tal, vermelhinha, começa a ficar pálida e até ficar com cianose, que é roxinha, né? Uma coisa também que foi até um ganho para a avaliação é que no passado, antes da pandemia, os famosos oxímetros, os medidores da saturação de oxigênio, tinham um custo muito elevado. E agora esse custo ele barateou bastante. Então fica mais acessível para as famílias, cada família ter, né? Especialmente se tiver forem acometidas por um caso como esse, o oxímetro que ajuda a avaliar também como um fator de gravidade da doença. Entendi. Professor, e como é feito o diagnóstico da doença? São feitos com exames laboratoriais ou exames de imagem? Ó, na verdade, o diagnóstico principal é um diagnóstico clínico, né? É aqueles sinais e sintomas e a idade, aí acaba que tem a epidemiologia também, a época do ano, aquela história que eu falei ali do controle virológico, que os médicos eles têm esse acesso, né, por esse trabalho brilhante aqui em Minas Gerais da FUNED. Opa, estamos no pico da sazonalidade. Alguns casos a gente podemos fazer para ter certeza do vírus, painel viral, né, que é esse que aí vai determinar, eu estou falando assim porque geralmente é colhido pelo nariz, né? É tipo aquele é da época do Covid mesmo, é a mesma forma de coleta. Painéis virais e exames de imagem, nós podemos dizer que é só para casos especiais. Ele não é necessário para diagnóstico. Ele é mais necessário, vamos dizer assim, para a avaliação das complicações de pneumonia, de uma atelectasia, aí exames de imagem, mas diagnóstico clínico. Entendi. E existe algum tratamento específico? O tratamento da bronquiolite, esse é um grande problema também. São mais medidas suportivas, aspiração de secreção, higiene nasal, uma outra abordagem que é muito interessante é que, em alguns casos, se beneficiam muito de fisioterapia, né? E dentro da fisioterapia, até a técnica a ser utilizada pelo fisioterapeuta, ele varia de acordo com aquele momento de acometimento. Em alguns momentos, é uma técnica de fisioterapia. Em outros, outras técnicas até mais avançadas, com pressão positiva, que é a utilização do BIPAP na sessão. Outras é só técnica de mobilização de secreção. Então, a abordagem é mais medidas suportivas. Em alguns casos, né, esses que acometem, que a troca gasosa está comprometida, aí tem uma queda da oxigenação com necessidade de receber oxigênio. E aí, esse oxigênio pode ser das mais variadas formas possíveis, desde de um acometimento, aí vamos dizer leve, mas que necessitou internação, que cai a oxigenação, que é só o catéter nasal, até casos mais graves, que infelizmente necessitam de ventilação mecânica, que é o paciente ser entubado e está numa unidade de terapia intensiva para receber oxigênio. E quais são as complicações da bronquiolite? A complicação principal, né, e mais grave é essa de evoluir para uma insuficiência respiratória, que a criancinha não dá conta de respirar e precisar de um apoio, que é essa ventilação mecânica.
pode evoluir para infecções, né? Que tem um acúmulo de secreção, então pode evoluir para uma sinusite, pode evoluir para uma pneumonia. Então, geralmente, as complicações estão associadas a infecções secundárias. Entendi. Professor, e o aleitamento materno, ele pode ser benéfico na prevenção? De que forma isso acontece? Nossa, essa pergunta foi excelente, porque a importância do aleitamento materno, porque o aleitamento materno ele tem a passagem de anticorpos para o neném, principalmente a IgA secretória, que tem grande relação com proteção de doenças respiratórias. Então, o aleitamento materno exclusivo até 6 meses e podendo ser oferecido até 2 anos é uma super proteção para formas graves da bronquiolite. Entendi. E quais as medidas que os pais podem tomar para reduzir o risco de infecção pelo VSR? Olha, uma outra pergunta muito importante. É, ele é a doença bronquiolite viral aguda é causada por vírus. Então, por exemplo, um nenenzinho, 2 meses, 3 meses, ele não está na idade para ir em lugar com aglomerações de pessoas, shopping, cultos religiosos, né? Não é interessante, porque pode, naquele momento ali, ele ser acometido por um aniversário. Um nenenzinho menos de 6 meses não é indicado ele estar num salão de festas infantil, né? Então, evitar lugares que têm aglomerações de pessoas. A outra, que eu gosto de falar muito, se tem um irmãozinho maior, aí atenção redobrada naquele irmãozinho maior. Chegou da escola, dá um banho no irmãozinho, lavar as mãos, né? Isso vale para os adultos da casa também. Aquele adulto da casa está lavando as mãos. Se algum adulto ficou resfriado, gripado, se for possível, ele não ter contato com aquele neném, e se for precisar de contato, por exemplo, com a mãe, aí aquela mãe tentar fazer o máximo que ela puder, que é lavar as mãos, uso de máscaras. Isso é uma coisa muito importante, gente. O pessoal associou máscara ao Covid. E máscara é para doença respiratória, gente. Então, não há problema nenhum daquela mãe estar resfriada usar máscara naquele período para ela não passar aquele vírus para o neném. Então, isso é uma coisa que falta demais. Esse uso das máscaras quando alguém de casa está doente. Então, isso é uma coisa tão importante, a utilização das máscaras para a prevenção de doenças respiratórias, né? Uma doença que pode dar um caso tão grave no neném, nós temos que proteger esse neném. Então, se uma mãe, um pai, um familiar está resfriado, está gripado, tomar cuidado, usar máscara. Outra coisa muito importante é os ambientes, manter o ambiente sempre que possível arejado, né? Não deixar aquele ambiente fechado, especialmente se tiver alguém com doença respiratória. Entendi, professor. E existem vacinas ou novos tratamentos sendo desenvolvidos para prevenir ou tratar a bronquiolite? Muito interessante também essa pergunta, porque isso eu acho que vai ser uma grande revolução na evolução natural da bronquiolite. Porque nós temos uma ótima notícia, é que vem sendo desenvolvidas vacinas com uma técnica especial, que é com a vacina com anticorpo monoclonal, já vem o anticorpo na vacina, né? E para grupos de risco. Começou com os idosos acima de 60 anos, agora foi ampliada para gestantes e esse ano foi ampliada para as crianças, para os lactentes, né? E uma ótima notícia que o Sistema Único de Saúde, que é um dos programas mais avançados em termos de vacinação, que é o nosso Plano Nacional de Imunização, que é um dos mais modernos do mundo, já foi aprovado e a previsão é que seja incorporada essa vacina da bronquiolite para as gestantes
nesse segundo semestre do ano de 2025. Então, já foi aprovado, já está empenhada a aquisição das vacinas e esperamos que, se Deus quiser, nos próximos anos, né, hoje em dia existe, mas ela não está acessível no sistema público, seja ampliado para esses outros grupos prioritários, que são as gestantes e as crianças. Só fazer uma pequena correção, que para as crianças que têm fatores de risco de gravidade, como prematuro, cardiopatias, doenças congênitas graves, o sistema público oferece essa vacina. Já oferece para esse grupo de prematuros extremos. Entendi. Gente, só para lembrar, o professor falou sobre essa questão da vacina que pode estar disponível agora no segundo semestre de 2025. Esse programa está sendo gravado em agosto de 2025. Então, você pode estar vendo em qualquer época. O ideal é sempre procurar postos de saúde para se informar melhor a respeito. Professor, e a próxima pergunta é: quais são as vacinas disponíveis para gestantes e quando elas devem tomar? Excelente, né? Então, assim, ela é uma coisa relativamente nova, não tem nem um ano, né? A vacina da bronquiolite, que ela é aplicada na gestante em torno de 32 a 36 semanas. Que aí a gestante vacinando nesse período, ela vai estar protegendo aquele neném nos primeiros 6 meses. Então, é bem interessante. Então, ela já existe, ela já está disponível e a previsão é que entre no sistema público de saúde em breve, conforme nós conversamos, nesse período do segundo semestre de 2025. Mas como o processo está bem avançado, é bem provável que ocorra. Entendi. E com essas vacinas disponíveis para gestantes, o bebê fica imunizado até quando? 6 meses. 6 meses? Então, a gestante vacinando ali de 32 a 36 semanas, o neném fica protegido de formas graves, não que não vá ter, né? Mas de formas graves por 6 meses. Entendi. Professor, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante citar aqui na entrevista? Eu acho que nós conseguimos abordar de maneira completa e fica só um reforço para você, mãe, para você, pai, atentar para sintomas respiratórios na sua criança, no jovem lactente, abaixo de 6 meses e naquela criança de menos de 2 anos, porque a bronquiolite é uma doença que realmente merece muita atenção. E para você, estudante de medicina e jovem médico, atentar para aquilo que eu falei, a importância da fisiopatologia, que é o estudo aprofundado tanto da bronquiolite como de qualquer doença. O estudo superficial que eu tenho visto nos dias de hoje, ele não consegue fazer uma abordagem correta, nem na bronquiolite e nem em qualquer doença. Essa é a minha mensagem final. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde e Consciência. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui hoje e que esse conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado. E o programa de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde, você pode acompanhar a gente aqui no canal e também por meio de nossas redes sociais. Eu sou Débora Nascimento, informação é saúde. Até a próxima!